Por que faço agachamento e não vejo resultado? Se você já se fez essa pergunta, saiba de uma coisa importante logo no início: você não está sozinha, tá? Essa é uma das dúvidas assim mais comuns aí entre pessoas que treinam, seja treinando na academia, seja treinando em casa, seja fazendo um treino funcional ou seja fazendo um treino ritmado, tá? O agachamento é um dos exercícios mais populares que existem. Ele aparece em praticamente todos os tipos de treino e ainda assim muita gente faz e sente que o resultado simplesmente não vem. Mas por quê? A resposta curta é: o problema raramente está na execução do exercício. Na maioria das vezes ele está na execução e no contexto ali em que o movimento acontece, tá? Vamos entender aí com calma essa explicação. Bora lá. O agachamento funciona de verdade? Sim, ele funciona, tá? O agachamento é um exercício completo que envolve grandes grupos musculares dos membros inferiores, como coxas e glúteos, tá? Além de exigir estabilidade, coordenação e controle do corpo. O problema é que, por ser um movimento simples, né, e muito repetido, muita gente passa a fazer o agachamento no automático, sem perceber aí pequenos erros que ao longo do tempo anulam o efeito do exercício, tá? E esses erros aparecem tanto no treino funcional quanto no treino ritmado, só que de formas diferentes, tá? O erro mais comum é confundir cansaço com resultado, tá? Vamos lá entender isso. Um dos maiores enganos, né, de quem treina é achar que se cansou muito, se suou bastante, se sentiu queimando, então o treino funcionou. Mas cansaço não é sinônimo de estímulo correto, tá? Você pode sair extremamente cansada de um treino e ainda assim não ter estimulado o músculo da forma certa para gerar o resultado. Isso acontece quando o corpo está compensando, fugindo do movimento ideal ou distribuindo aí o esforço para articulações que não deveriam ser as protagonistas. No treino funcional, o erro mais comum no agachamento está relacionado a excesso de carga e falta de controle. Muitas pessoas colocam peso cedo demais, se preocupam mais com a quantidade de repetições do que com a qualidade, aceleram o movimento para dar conta da série, né? O corpo até consegue executar o movimento, mas passa a fazer isso compensando, tá? Quem deveria trabalhar mais, que são as coxas e glúteos, acaba trabalhando menos, enquanto as articulações, como ali os joelhos e lombar, acabam absorvendo essa parte do esforço, tá? O resultado, você sente que treinou, sente o corpo cansado, mas não vê evolução real, tá? Já no treino ritmado, o cenário muda, né? Mas o problema ele continua, tá? Aqui o erro mais comum é deixar que a música, o ritmo, a continuidade do treino mandem mais do que a consciência do movimento, né? Do que a consciência corporal. A pessoa desce rápido, sobe rápido, acompanha o ritmo da aula, mas não percebe como está a base dos pés, se há controle na descida, se o corpo está alinhado, né? O movimento acontece, mas o corpo não entende exatamente o que deveria ser, o que deveria estar sendo estimulado ali, tá? Por isso é tão comum você ouvir no treino ritmado: eu canso muito, mas não vejo resultado. Outro ponto chave, tá? A amplitude não é profundidade. Muita gente acredita que quanto mais fundo for o agachamento, melhor será o resultado, mas isso não é uma regra, tá? Amplitude não é simplesmente descer mais. Amplitude é descer dentro do que o seu corpo consegue controlar, tá? Quando a pessoa desce além do que consegue sustentar, ela perde o alinhamento, ela muda a base aí sem perceber, o movimento deixa de ser eficiente, tá? Tanto no funcional quanto no ritmado, tá? Mais uma vez,
O corpo compensa, o estímulo se perde e o resultado não aparece. Por que sinto mais o joelho do que a coxa, tá? Essa é outra dúvida extremamente comum e um sinal de alerta, tá? Olha só, desculpa. Quando ao fazer agachamento você sente mais o joelho do que a coxa ou o glúteo, geralmente não é o exercício que está errado, e sim a forma como ele está sendo executado, tá? Isso pode acontecer por vários motivos: base inadequada, falta de controle, excesso de velocidade, perda de consciência corporal, tá? Independentemente do tipo de treino, essa sensação indica que o estímulo não está chegando onde deveria. O problema não é o método, é a execução, tá? E existe uma discussão muito comum aqui, tá? Treino funcional dá mais resultado do que treino ritmado? A verdade é que nem o método faz milagre se a execução não for bem feita. O mesmo agachamento pode funcionar muito bem em um treino funcional, funcionar muito bem em um treino ritmado, desde que o corpo entenda o movimento. Quando isso não acontece, a pessoa treina, se esforça, se cansa, mas não constrói resultado consistente, tá? O que observar para você entender por que o resultado não vem, tá? Sem entrar aí em correções individuais, tá? Existem alguns pontos de atenção importantes, que são: você sente mais cansaço geral, você sente mais cansaço geral do que o músculo trabalhando? O movimento acontece no automático? Você percebe perda de controle durante o exercício? O ritmo ou a carga estão te obrigando a se virar no movimento? Esses sinais mostram que o corpo está executando, mas não está aproveitando o exercício. Conclusão aqui: fazer mais não é o mesmo que fazer melhor. Se você faz agachamento e não vê resultado, a primeira coisa a entender o problema raramente é a quantidade de agachamentos. Na maioria das vezes, o que falta é consciência, controle e entendimento do movimento. Seja no treino funcional ou no treino ritmado, execução correta é o que transforma esforço em resultado. Quando o corpo ele entende o movimento, o treino começa a funcionar de verdade, em qualquer contexto, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo de hoje e te espero no nosso próximo. Tchau, tchau!